Jovens da bênção, vai. Mais uma vez os jovens, levanta a voz e canta, canta, canta. Jovens da bênção. Verso 17, Josué se destaca na batalha contra os amalequitas. Josué era cego, mas Josué também era guerreiro. Em Êxodo capítulo 24, 9 ao 13, Josué se encontra-se entre os 70 anciões que receberam a permissão de Deus Senhor no monte. Presta atenção, Josué era um jovem, mas ele era tão servo, ele era tão obediente, que Deus o honrou e colocou os anciões para subir ao monte para orar. Meu irmão, não tem ninguém que vai barrar o seu ministério, não tem ninguém que vai barrar a sua vida. Se você for fiel a Deus, se você for fiel à sua liderança, você estará no meio das autoridades, estará no meio das, meu querido, estará no meio dos anciões, estará no meio de todos, porque Deus vai te honrar mediante ao seu servir. Josué também, no capítulo de Êxodo 24, 12 e 18, Josué acompanhou Moisés. Josué, presta atenção, acompanhou Moisés às partes mais elevadas do Monte Sinai, e lá esperou Moisés descer, e lá esperou pacientemente. Moisés chegou para ele e falou: Josué, fica um pouquinho aí, espera um pouquinho aí. Muitas vezes os pastores falam: meu irmão, não é hora agora não é hora de subir não, meu irmão, fica um pouquinho aí embaixo, Deus vai te honrar. Aí você bate no peito: quem é o pastor para falar comigo? Quem é o pastor para falar comigo? Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, se for para ficar embaixo do monte, fique. Se for para ficar no pé do monte, fique. Porque na hora que tu subir, meu irmão, todos irão ver a glória de Deus na sua vida. Continuando, em Números capítulo 13, do verso 1, 2, 14, 6, 10, Josué foi um dos 12 espias. Você conhece a história? Ele foi um dos 12 que creu que o Senhor ia dar a terra prometida. Com os 10 ali, ele volta no Caleb e fala: eu creio que o Senhor irá nos dar a terra prometida. Amém. Em Josué capítulo 5, 3 ao 15, é a visitação do príncipe dos exércitos. Ali inimigo visita, ali Josué fala: Deus é contigo. Em Josué capítulo 23 e 24, a mensagem de despedida de Josué, que é essa, diz que o quê? Do caráter dele e da missão dele. Amém? Amém. No segundo texto que você viu, o apóstolo Paulo também, um jovem, que de repente ele começa a ir pelo caminho tortuoso, que era perseguir a igreja do Senhor. Saulo de Tarso, um teólogo, um fariseu, um homem estudado, um homem que cria em Deus, mas que a sua missão e objetivo estava totalmente ao contrário do que Deus queria para a vida dele. E ali Saulo começa a perseguir o Senhor. Mas depois que ele se converte a caminho de Damasco, Saulo foi considerado o 14º apóstolo, porque viu Cristo. Teve 4 viagens, escreveu 13 epístolas, e a 14ª aos Hebreus, muitos dizem que foi ele um discípulo. O maior missionário que a Bíblia já viu, segundo estudiosos, um homem que era fiel a Deus, um homem que era fiel à sua liderança, um homem que era fiel ao chamado. Então, por que eu trouxe essa introdução de Josué e Paulo, querido? Porque como Josué e como Paulo, Josué e Paulo passaram por muitos problemas, passaram por muita situação, mas jamais deixaram o Senhor. Jamais deixaram o Senhor. Quantas perseguições Josué não passou, quantas afrontas Paulo não passou. Paulo foi açoitado várias vezes, quase foi morto. Paulo foi perseguido, Josué também. Quantas humilhações Josué não passou servindo Moisés? Quantas perseguições Josué não passou ao lado de Moisés? Mas ele falava: Senhor, não vou te deixar jamais. Senhor, não vou te deixar jamais. Aqui no capítulo 24 de Josué, Josué começa a ministrar sobre o povo, sobre a igreja, o seguinte: Josué sabia, pastora, Josué sabia que o povo de Israel era inclinado à ingratidão. O povo de Israel era inclinado à idolatria. Preste atenção, amado, uma coisa terrível. Em Êxodo também, de repente Moisés sobe ao monte, e quando Moisés demora a descer, Josué conhecia bem a história do povo. O povo pensa que Moisés não desce mais, o povo faz o quê? Uma estátua, um bezerro de ouro. Idolatria. Ou seja, Josué conhecia bem a história do povo de Israel. Sabe entendendo? Diga amém. Amém. É por isso que
Josué, no capítulo 24, do verso 14 em diante, Josué, no capítulo 24, verso 14 em diante, ele começa a falar um pouco sobre a aliança. Por que aliança, irmão? Porque a aliança não tem emenda, a aliança não tem começo nem fim, a aliança não pode ser quebrada, meu irmão. Então, quantos são casados, levante a mão aí. Quem tem aliança? A sua aliança não tem começo nem fim. Então, ali, meu irmão, Josué começou a ensinar o povo sobre uma aliança, porque ele sabia que o povo de Israel era um povo ingrato, que mesmo vendo Deus fazer milagres, eles abandonavam o Senhor mesmo na tribulação. E muitas vezes eu e você somos ingratos a Deus. Muitas vezes eu e você somos covardes. Muitas vezes eu e você somos igual ao povo de Israel. Vemos o maná cair, vemos a rocha na água, vemos o mar vermelho abrir, mas de repente, quando vem a primeira tribulação, a gente fala: vou fazer um estátua de ouro, vou adorar outro Deus, vou largar a igreja, vou largar o departamento, vou largar a liderança, não quero ser igreja. Meu irmão, posso falar com ele para você? Eu não estou nem aí se você vai gostar ou não. Deus não gosta de covarde, Deus tem nojo de covarde, Deus não gosta de quem insiste na lealdade. Existem algumas circunstâncias que tem que provar. Irmãos, presta atenção. Jesus, quando veio na terra, ele não prometeu bonança para ninguém. Isso é o evangelho que se pregar nos nossos altares. O evangelho de bonança, o evangelho corrupto. Deus não prometeu bonança e alegria para ninguém. O Senhor falou: vem me seguir, tu vai ser perseguido. Se tu me seguir, tu vai passar fome. Se tu me seguir, tu vai ser injuriado, vai ser caluniado. Não pense, meu irmão, que quando você entra na igreja, levanta sua mão, você vai viver o evangelho de rosas. Não, você vai viver o evangelho de rosas, mas com espinhos, para quando você sentir o aroma, você sentir com gosto e dar valor. Meu irmão, não pense, meu irmão, que sua vida vai ser fácil. Você vai enfrentar tribulação, vai enfrentar mentiras, vai enfrentar tristeza, desânimo, angústia, vontade de desistir. Jesus lá no monte de Getsemane, quando ele estava orando, que o seu suor se transformou em sangue, ele estava pensando em desistir, ele queria desistir, mas ele não desistiu por você. E você vai desistir, meu irmão? Se o Senhor não desistir por você, levou uma cruz pesada, espinhos na cabeça, foi mentido sobre ele, caluniado, perseguido, e aí você vai parar, vai desistir? Deus não gosta do covarde, irmão. Deus não gosta do covarde. E o apóstolo Paulo fala, ele resume algumas situações que tentam nos afastar de Deus. Diga: tribulação. Tribulação é a primeira coisa que vem para nos afastar da presença de Deus. Quem não passa por tribulação, irmão? Quem não passa por tribulação? A história fala sobre um herói da fé chamado William Carey, um pai das missões modernas, sapateiro missionário. No século XVIII, ele era um sapateiro na Inglaterra, e de repente ele recebe um chamado de Deus, e ele fala: vou pegar minha família, pagar uma passagem ali, meu irmão, de barco, de navio. Eles se dirigiram ali ao Oriente Médio. Ao Oriente Médio começou a pregar o evangelho, abriu várias igrejas, ele largou tudo que tinha, e quando chega lá esse sapateiro, ele começa a enfrentar vários problemas. Quando chega ali no Oriente Médio, começa a enfrentar pressão, enfrentar perseguição, começa a enfrentar ali tudo que estava acontecendo, perseguições, ameaças de morte. Começou a enfrentar a tribulação, mas mesmo assim ele não desistiu. Podemos ir na Bíblia e ver alguns homens e mulheres que enfrentaram a tribulação. Irmão, a primeira coisa que vai vir contra você é a tribulação. Mas é na tribulação, irmão. É na tribulação que você começa a navegar sobre as águas. É na tribulação que você começa a ver o sol da manhã. É na tribulação que você começa a ver a luz do fim do túnel. Não larga o Senhor por causa da tribulação. Amém. Desse jeito. Tribulação é uma das coisas que mais tem afastado a igreja do Senhor. E muitos que se dizem servos do Senhor, quando vem a primeira tribulação, se tornam covardes e largam o evangelho. Eu estou passando por isso. Eu vou deixar de servir a Deus. Eu estou passando por isso. Vou deixar de servir ao Senhor, não quero ir com tudo à noite, não vou para o discipulado, não vou para oração. Irmão, preste atenção. Se conhece o servo de Deus, é na tribulação. Se conhece o guerreiro, é quando, irmão, o negócio pega. Se conhece o guerreiro, irmão, é quando você olha para a sua cozinha e não tem o que comer. É quando você olha para o seu guarda-roupa e você tem a mesma roupa. É aí que você conhece o teu guerreiro. Diga: tribulação. Não vai me afastar.
Deus. Dá um cutucão no seu irmão e fala, paga por quê, irmão? Esse sapateiro traduziu a Bíblia toda para o bengalês, o Novo Testamento para várias línguas, fundou escolas cristãs. Eu quero falar para vocês o que está passando hoje é pequenininho no decorrer e diante de pessoas que passaram e sofreram por o Evangelho, homens da Bíblia e homens também que não estiveram na Bíblia. E tu é um covarde. E no primeiro problema que você passa, tu quer passar e quer ir embora. Se você já está nessa cadeira hoje aqui, meu irmão, é porque homens de Deus sofreram e morreram com você. Se você hoje pode levantar a mão e dizer glória a Deus no Brasil, é porque homens sofreram, inclusive o nosso apóstolo sofreu para que você estivesse nessa cadeira. E aí, vai falar por quê? Está difícil, irmão? Dá mais glória. Está apertado o negócio, irmão? Abre os braços e abraça o papai. Está esquentando, irmão? Fala, Jesus, bota fogo, quero que pegue mais. Sacou o sumo do orador. Angústia. Agonira Jackson, missionários dos mosquitos. Em 1824, um homem simples, ali ele vai para a Birmania e ele é preso por pregar o evangelho. Ele é preso durante 2 anos, fica num prédio escuro, cheio de mosquitos, padecendo, sendo perseguido, angustiado. Que angústia maior do que de José no poço? Que angústia maior do que aquele jovem de 17 anos no poço escuro, vendo seu irmão lá em cima com medo e com fome? E você? Porque não tem operação de carne no almoço no domingo de manhã? Você morre. Porque não tem aquela sandália da Michelinha? Melissa? O Fábio que ele vai para o culto porque ele está sem crente, passando os cabelos. Serve a Deus. Alan Johnson e sua esposa Ana. A história dessa personagem é contada até hoje. O ano de 1824, os oficiais do rei da Birmania, país que tem vidas mais de povo, no sudeste asiático, tinha acabado de saquear o lar desse missionário. Levou tudo o que acharam valioso. No entanto, o tesouro mais precioso havia passado a perceber. Sabe o que era? Um manuscrito de uma Bíblia. Aquele homem ficou 2 anos num quarto escuro. A mulher levou um travesseiro para ele, ele escondia aqueles manuscritos dentro do travesseiro para poder traduzir para a língua daquele país. Porque se fosse pegar uma Bíblia, ia morrer. E ele fala, mesmo morrendo, eu vou continuar. Com mosquito ou sem mosquito, eu vou continuar. E você, como miçogacinha, já quer deixar o evangelho ser? Eu quero que os mosquitos peguem você. Eu quero que venha mosquitos sobre você. Para você aprender o que é amar o evangelho, o que é sofrer por amor à obra. Perseguição. Não sei se eu vou falar desse cara, não mudaram. É em francês, eu não sei falar francês, em inglês, em português, em espanhol, não dá? No Rio de Mim, é da Boa do Sul. Na Boa do Sul? Tem que fazer o que, pastor? Na Boa do Sul. Soldado francês, conhecido pela história A Vingança do Amor. Jovens da pensão, vai! Mais uma vez os jovens, levanta a voz, canta.